Olá, meu irmão, olá, minha irmã. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Hoje damos continuidade ao estudo do Diretório Litúrgico Sacramental, esse documento da Arquidiocese de Sorocaba, que nos dá as diretrizes para bem viver os sacramentos e para bem executar os sacramentos. No último domingo, tratamos do sacramento da unção dos enfermos e hoje vamos tratar do sacramento do matrimônio. A história do sacramento do matrimônio teve evolução com o passar dos tempos, mas o rito que conhecemos hoje foi definido no Concílio Vaticano II, que ocorreu de 1962 a 1965. Embora todo o rito conhecido foi definido nesse concílio, foi no Concílio de Tabtese de 1563 que se determinou que o consentimento matrimonial deveria ser expresso na presença do pároco e de testemunhas. O sacramento do matrimônio, como todos os outros sacramentos, depende de uma preparação. A preparação para o sacramento do matrimônio é uma preparação diária, iniciando-se pelos pais, que, pelo exemplo, já vão formando seus filhos para o recebimento do futuro sacramento. Para receber o sacramento, deve-se incentivar e oferecer condições para que os noivos recebam o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. Mas não se trata de condição imprescindível para o recebimento do sacramento. Ainda se recomenda que os noivos se aproximem dos sacramentos da Eucaristia e da reconciliação, fazendo parte da vida paroquial, inclusive prestando seu dízimo, como forma de comprometimento com a sua igreja. O processo matrimonial deve ser iniciado com antecedência de pelo menos uns 3 meses. Primeiramente, se preenche seus dados junto à secretaria paroquial e após, os noivos, de forma individualizada, passam por uma entrevista junto ao pároco, junto ao vigário paroquial ou ao diácono que exerce suas funções na paróquia. Existem alguns documentos que são necessários para o sacramento do matrimônio. São eles a certidão de batismo, o certificado do encontro de preparação para a vida matrimonial e o documento de identidade. Existe o caso também de viúvos que pretendem se casar, né? Então é necessário também apresentar a certidão de óbito referente ao casamento anterior. O casamento civil, ele deve ser celebrado antes do sacramento do matrimônio, ou até mesmo no mesmo ato, né? O que conhecemos por casamento religioso com efeitos civis. O proclama, que é o documento que declara a intenção dos noivos em receber o sacramento, deve ser afixado na entrada da igreja e em local visível. É direito dos noivos casar na igreja matriz de sua paróquia ou em alguma outra comunidade a que pertença à sua paróquia. Qualquer divergência com as regras apresentadas deve ser apresentadas diretamente ao arcebispo ou ao vigário-geral, sendo que só estes podem intervir com alguma dispensa ou impedimento de algum requisito. Recomenda-se ainda que seja realizado encontro para noivos, com 3 meses de antecedência ao matrimônio. Durante esses encontros, será trabalhado temas como consentimento dos noivos, impedimentos para o matrimônio, celebração do casamento, planejamento familiar, entre outros. Quanto à cerimônia, o local para o sacramento seja realizado sempre na igreja matriz da paróquia, ou na comunidade, como a gente falou. Existe costume de algumas pessoas solicitarem que o casamento seja celebrado em chácaras, em salão de festas, mas o lugar do sacramento ser realizado do matrimônio é na própria igreja. A cerimônia de matrimônio pode ser realizada em qualquer tempo litúrgico, exceto durante o tríodo sagrado da Semana Santa. Como o sacramento é o estado de vida na igreja, são suficientes 2 casais de testemunhas para que esses possam testemunhar a decisão dos noivos. Na cerimônia, segundo São Isidoro de Sevilha, a aliança deve ser colocada no 4º dedo da mão esquerda, porque neste há um nervo que vai direto ao coração. Existem algumas situações especiais em que as pessoas não podem receber o sacramento do matrimônio, quando elas não cumprem as regras que foram apresentadas, como pessoas de, por exemplo, segunda união. Para essas pessoas, vale a palavra do nosso Papa, São João Paulo II. Estes homens e estas mulheres saibam que a Igreja os ama, não está longe deles e sofre pela sua situação. Os divorciados, novamente casados, são e pertencem
e permanecem em seus membros, porque receberam o batismo e conservam a fé cristã. Então, irmãos, o matrimônio nasce de um ato humano, de uma vontade humana, pelo qual os cônjuges se doam e recebem mutuamente. Ou seja, como diz as Escrituras, né? Como diz o Evangelho, eles já não são dois, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe.